Quantos funcionários novos você contratou? Você aumentou seu quadro de funcionários? Não. Seu faturamento está crescendo, os novos funcionários não chegaram. E de repente isso tem algum motivo por trás que a gente não parou ainda para refletir. E está ligado à tecnologia, especialmente no uso de inteligência artificial. A gente está numa era em que os agentes de IA, as skills, elas fazem parte ou estão fazendo parte ou iniciando um trajeto nas corporações de substituição de atividades operacionais. É responder e-mail, o atendimento a cliente, os chatbots estão com muito mais automação. Temos também agentes que produzem relatórios que disponibilizam as informações. E uma das maiores discussões nos Estados Unidos deixou de ser tecnológica e passou a ser sobre a rentabilidade, a lucratividade que essa tecnologia vai trazer a partir de agora. E a pergunta central não é mais como fazer a IA, como produzir tecnologia, mas sim quem vai ficar com o lucro dessa tecnologia. A inteligência artificial foi treinada com base no conhecimento criado por livros, artigos, pesquisas, conteúdo na internet, imagens, códigos e informações públicas. O conhecimento da IA não é ela mesma quem criou. Ela foi criada com base no conhecimento produzido pela humanidade por centenas de séculos através de outros conteúdos. E o retorno, em certa medida, deveria ser para essa sociedade que produziu esse conteúdo, para os autores desses conteúdos. Pode parecer uma ideia meio maluca, meio distante, né? Mas quando uma discussão como essa passa a ser pauta de discussões de uma das maiores potências do mundo, nós, empresários, precisamos ficar atentos aos desdobramentos dessa discussão. Sim, ela vai afetar, em certa medida, cada organização que usar a tecnologia a seu favor. E o que isso tem a ver com as empresas? Vamos imaginar que toda atividade operacional, antes executada por assistentes auxiliares, ela simplesmente vai poder ser feita por tecnologia, por IA. E qual é o resultado disso nas organizações? Menos folha de pagamento com as funções de base, menos encargos, mais produtividade, mais lucro. Para o empresário, isso é eficiência, isso é resultado, é fluxo de caixa, é margem. Enquanto isso, por outro lado, para um ente arrecadatório, é menos arrecadação, menos INSS, menos FGTS. E para quem está sendo empregado nessas funções de base, menos emprego, menos oportunidades de aprendizado. E é aqui que nasce essa preocupação. Por um lado, você tem uma eficiência sendo aumentada, uma qualidade de entrega sendo aumentada, em detrimento de uma queda de arrecadação e uma queda de oferta de empregos iniciais. E aqui não tem resposta definida, tá? A gente está vivendo esse início agora. Os reflexos e desdobramentos, eles podem repercutir por décadas, começando a partir de agora. E aqui a gente pode estar prestes a ter um novo sócio oculto desse resultado, que é a grande questão que está sendo debatida nos Estados Unidos. O governo, diferentemente de um sócio de um investidor, não precisa ter ações ou cotas dentro de uma organização. Mas, obviamente, que ele vai querer, em uma certa medida, pegar esse resultado gerado a partir da inovação tecnológica para a distribuição dessa renda ou equidade. E como que ele faz isso? Ele cria novos tributos, novas contribuições, novas exigências regulatórias. E aqui é um ponto de reflexão, sabe? Porque ela não é somente uma tecnologia. Diferentemente do que foi a internet, que você evoluiu alguns passos, acesso à informação. Quando a gente está falando de IA, a gente está falando de substituição de postos de trabalho. Bem diferente e, digo mais ainda, diferente em termos de velocidade. Porque a internet, ela foi sim um marco importante na substituição de algumas atividades que ficaram obsoletas, mas ao longo de 25, 30 anos. E não mais na velocidade que a IA está promovendo. Coisa de 6 meses muda tudo. Melhora muito a qualidade, a velocidade. Né? E postos inteiros de trabalho estão sendo simplesmente desocupados ou não mais ofertados em função dessa tecnologia. E sabendo que isso é um assunto político, arrecadatório, a gente precisa ficar atento a toda a normatização do que é permitido, delimitado e regulamentado da IA a partir de então. E como que a gente deve se preparar? A gente não tem o escopo completo, a gente não sabe ainda
tudo que pode, todos os dobramentos que podem acontecer, né? Mas tem coisas que a gente precisa ficar atento a partir de já. Grace, preciso parar de usar a tecnologia? De forma alguma. A gente só precisa estar preparado para a redistribuição do resultado que advém dessa tecnologia. Primeira recomendação é mais simples. IA, a partir de agora, não é mais tecnologia. Ela sim vai ter impacto no seu planejamento estratégico. Em quais atividades e operações você consegue aplicar? Ou você nem parou para pensar nisso? Você continua trabalhando da mesma maneira como há 20 anos atrás. Segundo ponto, tenha números. Então, em qualidade, o que essa tecnologia vai melhorar ou já está melhorando. Em quantidade, o que essa tecnologia melhorou ou pode melhorar. Terceiro, invista em qualificação de pessoas. Ao longo do vídeo, eu não sei se vocês observaram, eu fui falando a respeito das atividades de base que serão substituídas por tecnologia. Mas em nenhum momento uma atividade estratégica ou uma atividade analítica ou uma atividade de interação humana passa pela substituição pela IA. Isso é um dado muito importante. Então isso significa que sim, a sua equipe ela precisa ser treinada para assumir as novas posições que a partir do uso da tecnologia eles terão disponibilidade para exercer. Não se trata de, agora a IA faz isso, eu vou demitir um funcionário. Não, como eu posso treinar esse funcionário utilizando IA para que ele se torne um profissional ainda mais qualificado e possa atender mais consultivamente com maior qualidade o meu cliente. Então, essa é a reflexão provocada nesse vídeo hoje, tá? Além da questão arrecadatória, nós temos uma provocação de liderança por trás desse vídeo. A quarta recomendação é: você consegue separar esses números sem uma contabilidade consultiva? Sem alguém que consiga te apoiar? Ou pior, sem alguém que sequer está pensando nesse tema e muito menos utilizando tecnologia? A resposta é não. Então, sim, a contabilidade é uma das atividades que ela deixa de ser extremamente operacional para um posicionamento mais consultivo e uma entrega de alto padrão e qualidade. Será que você tem esse atendimento hoje? Se a sua resposta é não, a GSE está aqui, na descrição do nosso canal, na descrição do vídeo. Entre em contato conosco, porque a GSE está aqui para te atender. E outro ponto, Gerenciando é sempre um canal informativo que depende da sua interação, dizendo o quanto isso é relevante, o quanto isso importa, as dúvidas que vão surgir a partir dessa discussão que a gente abriu aqui, e serão todas muito bem-vindas e serão respondidas. Então pode falar nos comentários, entrar em contato conosco, que vai ser um prazer te atender. A GSE é para você.